mensagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção nesta manhã se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 8. Nós leremos o versículo de número 3. Neemias, capítulo de número 8, estas palavras do Senhor, no versículo de número 3. E leu no livro da lei, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Nosso título nesta manhã é Avivamento, ou Em Busca do Verdadeiro Avivamento Espiritual. Queridos amigos, quando qualquer pessoa ou igreja do Senhor Jesus Cristo que por algum tempo andou de maneira letárgica, morosa e complacente espiritualmente, que esta igreja, este povo de Deus se torna então sincero em seu andar com Deus, zeloso pela vontade do Senhor, pelo culto, diligente em obedecer suas obrigações cristãs. Então nós podemos dizer, afirmar que uma obra de avivamento espiritual está acontecendo nesta vida, nesta igreja. Neste capítulo 8 do livro de Neemias, nós temos a descrição, a narrativa da obra do Espírito de Deus avivando o seu povo. Uma obra de avivamento conduzida por Deus na alma do seu povo no passado. Esse não é o único registro na palavra de Deus de um avivamento ou reavivamento espiritual. Há muitos outros textos na palavra de Deus. Mas esse texto em particular, esta narrativa, ela compreende aqueles sinais e marcas de um verdadeiro avivamento bíblico. Marcas que estarão presentes em todo o avivamento espiritual bíblico ao longo da história do povo de Deus até o final. E assim nós nos voltamos à palavra de Deus, porque nós queremos conhecer estas marcas, e o nosso objetivo nessa manhã é identificar estas características bíblicas de um avivamento, características que marcam, que estão presentes todas as vezes que o Espírito de Deus reaviva o seu povo, para amá-las e reconhecê-las e glorificar a Deus por isso. Assim, se nós desejamos identificar um verdadeiro avivamento espiritual, uma obra do Espírito na vida de um indivíduo, na vida de uma igreja, de uma comunidade do povo de Deus, se ele está acontecendo ou não em um país, outro, na vida deste crente, naquela igreja local, ou se nós desejamos de fato e desejamos buscar do Senhor um verdadeiro avivamento espiritual em nossas vidas e nesta igreja, então marque isso, nós devemos nos manter nos limites seguros da palavra de Deus para buscar isso, para compreender isso e para viver estas coisas. Assim, queridos amigos, eu espero no Senhor que todos nós saiamos daqui educados e instruídos na palavra de Deus, para identificar um verdadeiro avivamento espiritual e também aptos a rejeitarmos aquilo que não é um avivamento espiritual. A nossa autoridade para dizer isso é a palavra de Deus. A nossa autoridade em qualquer definição espiritual ou para julgar qualquer manifestação espiritual é a palavra do Senhor, e não o julgamento e as declarações de crentes e líderes proeminentes no meio do povo de Deus, mas sim a palavra do Senhor. Por isso nós nos voltamos nesta manhã para a palavra do Senhor, para buscar estas características de um verdadeiro avivamento. Bem, os primeiros 7 capítulos deste livro de Neemias, nós temos o registro da construção dos muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você se recorda nas profecias que o exército do rei Nabucodonosor viria, e ele veio, e invadiu, cercou Jerusalém por algum tempo, invadiu, queimou o templo, derrubou aquele templo e também derrubou os muros de Jerusalém e levou o povo de Deus, a sua maior parte, em cativeiro para a Babilônia. E ali eles permaneceram por 70 anos, pelo menos, até que o Senhor, pela sua graça e poder, segundo o seu propósito, levantou aquele povo daquele lugar e o trouxe de volta ao lugar em que ele havia originalmente plantado aquele povo.
Na sequência desses capítulos, a partir do versículo de número 8, tendo o Senhor trazido de volta o seu povo à cidade, reformado o muro, restabelecido o povo em suas determinadas terras, o que nós temos aqui então é o registro da obra do Espírito de Deus, avivando espiritualmente então aquele povo. E o Senhor traz de volta aquele povo, veja você, a forma antiga de adorar o Senhor e de servi-lo. O que acontece aqui é um avivamento na alma do povo de Deus, uma obra do Espírito de Deus, reformando o povo de Deus. E todas as vezes, queridos amigos, que eu mencionar a palavra reforma, eu me refiro ao sentido primário, etimológico da palavra, um retorno à forma, uma marcha ré à forma. É isso que está acontecendo. Essa é uma característica principal de um genuíno avivamento espiritual. Não são coisas novas, nunca reveladas na palavra, não são invenções novas, não é o novo no sentido de algo original que não estava ali, mas um retorno à forma original. Isso é uma reforma, isso é um avivamento, um retorno à palavra de Deus, à religião do Deus vivo, uma reforma na alma do povo de Deus, uma reforma então no culto a Deus. E aqui nós encontramos essas características maravilhosas. Bem, a primeira característica que está clara, e eu destaco aqui nesse texto, está no versículo 1, e essa característica é esta. A primeira característica de um verdadeiro avivamento espiritual na alma de um crente ou numa igreja unida, está aqui. É uma redescoberta da palavra de Deus, uma nova apreciação da palavra de Deus, um novo apetite pela palavra de Deus. Versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Deus, melhor, de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Aqui está, queridos amigos. Nesse versículo 1, nós lemos que o povo de Deus pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei. Livro da lei, um termo usado na palavra de Deus para se referir, é claro, àquilo que Deus comandou. Sobretudo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles se reuniram desejosos com um intuito, com um propósito particular, específico, de ouvirem a palavra de Deus. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, traz o livro da lei de Moisés. Eles reuniram-se com o propósito, a intenção de ouvirem a palavra de Deus registrada em seu livro. E aqui, meus queridos amigos, nós vemos que esse desejo que uniu o povo como um só homem, com o mesmo propósito e intenção, unidos em pensamento e vontade, foi uma obra, é claro, do Espírito Santo de Deus. Isto foi gerada por Deus. E o primeiro passo em todo verdadeiro avivamento é de Deus, porque o avivamento é um avivamento que vem do Senhor. É Ele que abre o entendimento, compunge a alma, inclina o coração e a mente a retornarmos à palavra de Deus. Sem a sua graça, sem a operação do alto, não há avivamento. Todavia o Senhor, Ele não oblitera a vontade humana, Ele opera pela vontade humana. Ele forma, desperta o desejo do seu povo conhecê-lo e se aproximar mais dele. Assim eles pediram que Esdras trouxesse o livro da lei de Deus. Bem, mas não para que a população, o povo de Deus, fizesse uma liturgia com aquele livro e saíssem de diante da porta das águas com um rolo em sua mão, sacerdotes atrás, incenso, jogando água, nada do tipo. O objetivo aqui não é uma liturgia, o objetivo aqui é ouvir, entender, compreender a palavra de Deus. Eles queriam aplicar a alma, a compreensão à palavra de Deus, ao texto, ao que Deus falou e conhecer a vontade do Deus vivo. O texto seria lido, o texto seria explicado a eles. E eles queriam saber, compreender em detalhes o que o Senhor havia falado, entregue a eles. Versículo de número 8. E leram no livro, na lei de Deus,
e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Você percebe? Não é uma liturgia, é estudo, é ensino da palavra de Deus. E aqui, meus queridos amigos e irmãos, está a primeira marca característica de toda verdadeira reforma e avivamento na alma. Seja uma igreja local, seja um crente em particular em uma igreja local, e essa característica é esta: uma redescoberta, um retorno à palavra de Deus, um retorno às sãs doutrinas, um retorno aos princípios basilares da fé, a verdade entregue por Deus ao seu povo uma vez por todas, um retorno às doutrinas, um retorno à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. E veja, este é o ensino do próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá em João, se você abrir comigo rapidamente, no capítulo 8, no versículo de número 31, nós lemos essas palavras que o Senhor disse a judeus que haviam deixado para trás a forma morta de religião para crerem no Senhor Jesus Cristo e foram transformados por eles. E as palavras do Senhor Jesus Cristo para eles, para que a chama da verdade, da fé e do zelo permanecesse neles, foram essa. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, que a palavra está ali, e ela vos libertará do erro. É o retorno à palavra de Deus, a primeira característica. Queridos amigos, não há nada mais expressivo, claro, em um avivamento espiritual, na alma de uma pessoa ou numa igreja, que o retorno do povo de Deus à palavra de Deus. Um desejo profundo, uma intenção real de ouvir o que Deus está dizendo. Um desejo renovado, interno, pessoal, profundo, de ouvir e conhecer o que a palavra de Deus tem a dizer. Por quê? Para que nós possamos obedecer a Deus e servi-lo adequadamente. A palavra de Deus volta a ter autoridade na vida do crente. A palavra de Deus, ela é a base de todo verdadeiro reavivamento. Você sabe que esta primeira bandeira daquele grande avivamento espiritual na Europa, sobretudo, foi sola Escritura, somente a Escritura, e todas as demais solas somente dependem dessa. Se é pela fé somente, para a glória de Deus somente, nós aprendemos isto aqui na palavra de Deus. É um retorno às verdades da palavra de Deus que iniciará, que impulsionará tudo mais que virá depois. Uma vida de piedade, uma igreja frutífera e tantas outras coisas maravilhosas na vida do povo de Deus. Assim, a palavra de Deus retorna ao seu trono na alma do crente, na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a voz de Deus que nós queremos ouvir. É a palavra de Deus que queremos conhecer. Agora, queridos amigos, quando nós aprendemos isto na palavra de Deus, que o retorno a ela, as verdades de Deus, é a primeira marca que caracteriza um verdadeiro avivamento bíblico. Então, nós começamos logo a questionar os supostos avivamentos ou reavivamentos de nossos dias, as tendências das últimas décadas sobre avivamento. A tendência para avivamento, produzido humanamente, mas que de fato tem mudado a face da igreja do Senhor Jesus Cristo do que era antes. Tem mudado muitas igrejas, muitos indivíduos, a forma que nós recebemos para servir e adorar, andar com o Senhor e uns com os outros é deixada de lado. E assim nós não podemos afirmar, juntamente com aqueles que afirmam, que muito do que se passa hoje por avivamento seja um avivamento bíblico. O verdadeiro avivamento bíblico irá produzir esses elementos aqui. E a primeira característica clara, singular, é um retorno à palavra de Deus. Veja, o avivamento ele não começará produzido pelo ser humano, e a palavra de Deus será lida e pregada uma vez, e todo o resto deste suposto avivamento será emoção, e música, e oração. Não, a palavra de Deus será consultada continuamente, haverá temor espiritual em cada coração,
A palavra de Deus irá chamar o crente, o seu povo, de volta a Ele. Piedade é formada na alma, e piedade é profundo respeito por Deus, profundo amor por Deus. A verdadeira adoração vertical ao Deus vivo, a Ele é restaurada. E o primeiro elemento que caracteriza o nosso amor por Deus e a nossa adoração é reverência a Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Isso logo se torna visível, um santo temor toma a alma deste crente, desta igreja. E eles querem ouvir para não errar e conhecer claramente o que o seu Senhor tem dito para obedecer e viver. Isto é um avivamento espiritual. Assim, quando as pessoas estão apenas buscando por sentir novas emoções, novas revelações, e a força propulsora deste movimento não é o Espírito de Deus, mas a música, então nós podemos ter toda a clareza e certeza que esta não é a obra do Espírito Santo. Em nossos dias, e já de algum tempo, eu tenho mencionado isso, espero que você tenha observado e concorde comigo, muito do que se passa por avivamento espiritual não é avivamento, porque não é uma obra do Espírito Santo. Em muitas igrejas e reuniões hoje, o Espírito de Deus, o seu poder, a sua operação discreta, mas poderosa na alma pela palavra, a força, a operação do Espírito é substituída pela música. O Espírito de Deus, que pela palavra de Deus também toca o coração e aviva um crente, esta força, esta verdade, colocando nesses termos, é substituído pela música que busca tocar o nervo da emoção. Assim você está cansado, enfadado de ver essas coisas, e nos é dito isto, que o avivamento verdadeiro é este onde a emoção domina. Sim, queridos amigos, há grandes emoções geradas pela compreensão da palavra de Deus. Mas não é a música que manterá o vigor, o zelo, a oração, o amor pela palavra de Deus. E, de fato, é um teste de um avivamento quando toda a música é retirada. Pergunta-se se algumas igrejas, congregações imensas de nossos dias, permaneceriam firmes, cultuando e servindo ao Senhor, se toda a parafernália artística, bem produzida, poderosa, organizada, engenharizada, fosse removida dali, se aquelas pessoas continuariam permanecendo ali, adorando a Deus com a mente, seus louvores bíblicos e orando ao Senhor. Assim, muito do que nós vemos, chamado de avivamento, é nada mais do que um avivamento produzido pelo ser humano, autoengendrado, emoções elevadas e descontroladas, confundido com o verdadeiro avivamento. Em outras palavras, isso é nada mais do que o avivamento pentecostal, se mostrando de outras maneiras em todo lugar. Se o avivamento que caracteriza uma igreja é um inchaço em números que foi trazido por estratégias humanas para o crescimento da igreja, estratégias psicológicas, usar-se a maneira como o mundo, o comércio, a economia utiliza para o crescimento de empresas, isso é trazido para a igreja é inchada de repente, e você não vê verdadeira mudança, santo temor, vidas transformadas. Se o que caracteriza este avivamento é emoção, entretenimento religioso em larga escala e continuamente, isto não é avivamento. O poder do Espírito, ele preservará no crente um princípio necessário, e nós lemos na palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que é o princípio da mente sã. A mente é o carro-chefe da alma, a mente é a locomotiva da alma, ela deve vir na frente. É pela compreensão da palavra de Deus que todos os demais vagões serão conectados a esta locomotiva para seguir em frente. Na alma nós temos essas gloriosas faculdades formadas por Deus, a razão, a memória, as afeições ou sentimentos e a consciência. A alma, a razão, ela é a locomotiva. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, e nós vimos isso e continuaremos vendo, quando o povo de Deus ouviu, entendeu, compreendeu a palavra de Deus, suas emoções foram movidas pela verdade. Eles choraram ao ver o erro, o pecado de seus pais e a miséria, a tragédia que isso trouxe sobre o povo, sobre o templo de Deus que estava agora em cinzas e sobre Jerusalém. Isso não foi tristeza autoengendrada por música sentimental.
O carro-chefe foi a mente compreendeu a verdade, a faculdade da emoção foi tocada, o vagão foi conectado. Esta é a maneira como nós observamos aqui, acontece na alma de uma pessoa. Todavia, nos supostos avivamentos que nós temos lido, eu não estou enquadrando todos os séculos nesse tipo de avivamento, mas me refiro sobretudo a estes cujas características são claras, que não são avivamentos bíblicos. O que acontece é que o vagão da emoção está tentando puxar o restante do trem. E a palavra, ou melhor, o ensino, ele passa pela mente e vai direto ao nervo da emoção. O objetivo é tocar no nervo da emoção. Assim a música é preparada, e se você já estudou alguma coisa sobre o som e a maneira como o som é produzida, a engenharia do som, não quero entrar muito na questão da música em particular, mas você sabe muito bem que há certas tonalidades, certos instrumentos que irão tocar o nervo da emoção. Há certas batidas graves que farão o seu coração pulsar mais, bombeando mais sangue, um pouco de adrenalina, você começa a se sentir mais elevado. Se eu quero produzir um senso de reverência com a música e não pela compreensão que Deus é santo e poderoso, então eu vou utilizar um outro tipo de música, não é? Mais grave, mais lenta. Eu estou controlando a emoção das pessoas para produzir aquilo que eu desejo. Isto não é avivamento. Aqui está, queridos amigos, então uma característica real. Uma das características de quando a palavra de Deus é descoberta por um crente, por uma igreja, e aquele crente letárgico espiritualmente, desobediente espiritualmente, é avivado por Deus, é que certas atitudes e posturas se manifestarão na vida dele e da igreja. E uma delas é esta, que a pessoa, a igreja, terá um zelo aumentado por sua devoção a Deus, por andar com o Senhor, um zelo espiritual e verdadeira devoção ao Senhor. E devoção, obviamente, é pelos meios da graça. Esse crente, essa igreja, ela desperta para suas obrigações espirituais negligenciadas já há muito tempo. E ele ou ela está resolvido, determinado a retornar ao exercício, ao cumprimento dos seus deveres espirituais que aprendeu na palavra de Deus. Este crente buscará por maior e verdadeira santificação, cuja característica principal é separação do mundanismo e tudo aquilo que caracteriza a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, e dedicação, consagração ao Senhor, ao seu reino, à sua vontade. Haverá comunhão com Deus maior pela palavra e oração. A oração agora se torna uma necessidade, como o ar. Eu devo orar ao Senhor, eu devo trazer tudo diante dele, conhecer a sua vontade. O mundanismo, ele é logo lançado fora da casa de Deus, isto é visível. Se ali estavam os inimigos de Deus infiltrados entre o povo de Deus, você lê nesse capítulo 8, então eles são lançados fora. Se Satanás entrou na igreja através da música pop contemporânea, e o mundanismo, o materialismo e tantas outras coisas, e a liturgia morta está ali, então isso logo é banido pela verdade, e a igreja retorna a uma adoração vertical, santa ao Senhor, em espírito e em verdade. Lembre-se, João capítulo 4, em espírito, com a mente, que é o palácio da alma, e em verdade, na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele definiu a base da verdade. Não são os sínodos, os catecismos, o que quer que seja, mas santifica-os na tua palavra. Esta é a base da verdade. A tua palavra é a verdade. A adoração é transformada. E aqui nós estamos, um texto que revela estas verdades. O mundanismo é lançado por fora, um zelo pelo lugar onde Deus é adorado, reverência, santo temor. O evangelho se torna urgente na alma de todo crente, a levar, a proclamar, a estar com amigos e familiares. Isso começa a mover outras pessoas também, e a comunidade é tocada. E assim esse zelo e devoção renovada pela palavra de Deus levará o crente a rogar a Deus que o Senhor aumente e uma obra maior ainda do seu Espírito seja realizada nele, na sua igreja, a comunidade a que lhe pertence, aos seus amigos que estão distantes de Deus, e assim
você vê muitas conversões genuínas. E o ímpio é abatido em seu coração, e o escarnecedor é abatido. E pessoas que você nunca imaginariam que poderiam buscar ao Senhor tão distante deles, são quebrantadas ao ouvir a palavra de Deus, desejando ouvir, e são salvas e transformadas. Assim, esse zelo levará o crente a rogar a Deus por mais do Espírito. A pessoa se torna mais espiritual no sentido bíblico. Ela é mais edificante para os outros, sua conversa se torna mais edificante e espiritual. Toda aquela conversação sobre coisas terrenas, e carro, e avião, e viagem, e casa, isso e aquilo, é banida. E quando o povo de Deus está reunido, a sua conversação se torna mais espiritual. Como alcançar almas, o que o Senhor tem feito por mim, oração ao Senhor, nada de fervor pentecostal, mas um fervor na alma pela palavra de Deus. Isso é uníssono, isso é visto em todo o povo de Deus. Nasce um desejo de mover a mente de outros irmãos para servir o Senhor, de recordar ao povo de Deus do dever que nós deixamos de lado, de propósito esquecemos. E aqui está, queridos amigos, o crente redescobre a palavra de Deus, novo zelo espiritual, nova devoção ao Senhor. E aqui está então a segunda marca agora dessa redescoberta espiritual por um crente. É uma nova disposição formada nele para atentar e obedecer à palavra de Deus. Não é apenas a descoberta doutrinária da verdade, mas há uma disposição para submeter-se à palavra de Deus. Versículos 3 e versículos 5 e 6. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, a maneira típica semítica do judeu, de se identificar com o sacerdote na oferta elevada ao Senhor, oferta pelo pecado, e prostraram-se ao Senhor suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aqui está. Eu quero ouvir a palavra de Deus com atenção, eu quero compreendê-la, eu quero vivê-la. Eles estavam atentos, homens, mulheres e os que podiam entender. Se refere também às crianças que estão aptas a entender. E o povo estava pronto a ouvir. Não havia aquela inquietação diante da palavra de Deus. Não estou dizendo que um pregador vai passar horas e horas pregando. Puritanos, do século 17 em diante, eles pregavam, muitos deles, por 2 horas. 2h30. Você ouve sobre Thomas Watson, que pregava por 1h e 50 minutos. E o povo de Deus não estava ali inquieto para ir preparar o alimento. E olha que eles não tinham micro-ondas, que é só tirar do freezer e esquentar, era cortar a lenha e tudo mais. Eles queriam ouvir. Essa é uma obra do Espírito de Deus, atentos à palavra de Deus, desejosos. E essa atenção, ela é aumentada mais e mais, e se transforma um senso de solenidade pela palavra de Deus e reverência pelas verdades do Senhor. Um senso da glória de Deus, um grande Deus, um Deus todo-poderoso. Ele está em seu templo, que é o seu povo reunido. Cale-se diante dele toda a terra, todo pensamento frívolo, toda manifestação corporal, física, fugaz, do entretenimento é colocada de lado, a atenção à palavra do Senhor se manifesta e é revelada. As pessoas não conseguem dormir diante da palavra de Deus, elas estão desejosas de entender para viver. Esse é o sinal da obra do Espírito Santo, a marca da redescoberta da palavra de Deus. E então, onde há retorno à palavra de Deus, naturalmente há confissão de pecados. Veja o capítulo 9, versículo de 1 a 3. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam a terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, santificação, separação, e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Essa é uma marca da obra do Espírito Santo na vida de um crente. Confissão de pecados é uma prova de um verdadeiro avivamento. Mas veja, não é apenas confissão
é o intuito de abandonar o pecado, o intuito de deixá-lo, de vencê-lo. E o crente, ele passa a encarar os seus pecados com muita seriedade, confessá-lo ao Deus e buscar graça e poder para vencer e abandonar. Há, na verdade, nesse crente, nesta igreja, uma espécie agora de violência santa contra essas tentações que nos cercam, insidiosas. Há um combate, há uma luta contra isso, há uma violência santa, assim por dizer. E essas são questões de grande importância, porque isso marca um verdadeiro avivamento. Agora, se uma característica de um verdadeiro avivamento é essa, um retorno às verdades da palavra de Deus, então fica patente, não é? Perfeitamente razoável concluir, que quando as pessoas se tornam enfadadas por aquilo que o povo de Deus sempre amou e apreciou ao longo de toda a história do cristianismo, então isso não é avivamento bíblico. Quando as pessoas se tornam enfadadas, às vezes eu me pergunto, por que há igrejas e pastores que detestam hinos? Hinos que foram amados e cantados pelo povo de Deus, que falam sobre a glória de Deus, revelam o seu poder e revelam verdades bíblicas que nos ajudam a adorar em espírito e em verdade. Coisas que o povo de Deus sempre amou, bíblicas. Quando as pessoas se tornam enfadadas por isso, você percebe que a Bíblia não está presente nesse avivamento. Assim, meus queridos amigos, se a pessoa não consegue concentrar ao ouvir a palavra de Deus, se enfada ao ouvir o estudo da palavra de Deus, se a palavra de Deus começa a ser uma conversa entre irmãos depois, e a pessoa não aguenta essa conversa espiritual, tem que ir para outro grupo e ali também está conversando espiritualmente. Não, eu quero falar sobre comida, eu quero falar sobre meu carro, eu quero falar sobre esta vida, meus filhos, bebês, isso e aquilo, meu trabalho, minha promoção no trabalho, e eu não tenho desejo, vida na alma, então não houve avivamento espiritual, sem mencionar talvez conversão. O Espírito de Deus, queridos amigos, ele nos levará de volta à palavra de Deus. Se tudo que uma pessoa quer é música, uma dieta de louvores, dia após dia, emocionalismo, comoção, e essas pessoas reivindicam estarem avivadas, estarem vivendo no Espírito, então elas podem ter certeza de que estão vivendo uma ilusão pessoal, nada mais do que afetação autoengendrada. E a palavra de Deus é a palavra de Deus que reforma uma igreja, que aviva um crente. Um verdadeiro avivamento espiritual é o retorno à palavra de Deus. É a redescoberta da palavra, o resultado disso. E é isso que nós vemos claramente aqui em Neemias. O povo de Deus aqui se uniu todo como um só homem, o povo de Deus, para um propósito. E eles disseram a Esdras: Esdras, nós estamos aqui, vamos fazer um louvorzão. E vamos sentir bastante, e vamos projetar, e vamos acender um fogo aqui como quem pega um graveto em cima de outro, um algodãozinho para fazer fogo. Vamos produzir isso nós mesmos. Vamos acender as emoções com o auxílio da música e palavras de autoridade, técnicas psicológicas. Não, queridos irmãos. Ouça novamente, grave isso. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado. Eles queriam a palavra de Deus, voltar à palavra do Senhor. E assim, o povo de Deus não se reuniu para um louvorzão, nem para campanhas e correntes de oração, não decidiram subir um monte e ficar ali dia e noite no sereno orando. E quando eles entenderam, o Espírito de Deus moveu em suas vidas pela palavra, de tal maneira que houve uma reforma, então eles queriam a palavra de Deus. É importante entender esse princípio. É muito importante. O Espírito de Deus que escreveu a palavra de Deus e que gera, produz, dá continuidade e traz os frutos de um avivamento. O Espírito de Deus que é o agente de todo verdadeiro avivamento e reforma, ele somente irá autenticar na vida de um crente da igreja a sua palavra.
Ele não irá autenticar, tornando eficaz, isto é, a verdade que transforma, o solo musical da irmã fulana, o jogral, o teatro. O Espírito de Deus, ele autentica aquilo que ele já disse. Ele autentica na vida de uma pessoa para reformá-la a sua palavra. Ele não irá autenticar, dar eficácia à minha criatividade coreográfica, as minhas habilidades. Não é a música o instrumento e nunca foi usado pelo Espírito para iniciar, manter e dar continuidade ao avivamento em uma pessoa, em uma igreja. Se todo o avivamento em uma pessoa que você vê é apenas a descoberta de novas músicas evangélicas e o dia inteiro ouvindo, e novos sentimentos, isto não é avivamento bíblico. Queridos amigos, você percebe isso? Que no anseio sincero, muitas vezes, de muitos crentes, igrejas, de experimentar a graça e o poder de Deus em sua vida, substitui-se a palavra de Deus pela droga eufórica da música para sentir. Isto não é avivamento espiritual. A mente sã, desperta, compreendendo a palavra de Deus, sendo compungida, transformado o coração, obediência, a mente, então compreendendo estas coisas, volta à palavra de Deus, volta ao Senhor, volta à obediência e a grande alegria misturado com santo temor. O Espírito de Deus irá autenticar a sua palavra na alma do seu povo. Isso realizará um avivamento. É isso que nós vemos. Deus move o seu povo a se reunir. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Traga-nos a palavra de Deus. Assim, o meio de comunicar as verdades da palavra de Deus é sempre pela pregação da palavra de Deus, e sobretudo a pregação que expõe, mostra, explica, ensina, traz o sentido. Isso trará avivamento numa alma, sempre estará ali presente. O apóstolo Paulo comandou ao pastor Timóteo que pregasse a palavra. Ele disse: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Veja o que ele não disse cante a palavra, não está proibindo de cantarmos hinos, mas pregue estas verdades. Alguns que gostam de frases de efeito têm dito coisas dessa natureza. Nós não temos que pregar a palavra, nós temos que vivê-la. Põe lá no Facebook com o meu nome, a minha frase. Não, aqui está dizendo pregue a palavra. A palavra é ensinada. As pessoas estão atentas. É de um modo verbal, direto do texto, trazido à mente a compreensão daqueles que podem compreender o texto. A verdade é a palavra de Deus que se torna autoridade. Veja esses versículos. 3, e leu no livro, 2, e Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, aqueles que não tinham a capacidade intelectual de compreender, seja por alguma dificuldade fisiológica de nascimento, ou os bem pequeninos, que não podiam entender, não aproveitariam dessa palavra. O objetivo é entendê-la. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Essa é a razão porque nós temos um ensino e o evangelho dirigido a crianças à parte na EBD evangelística. Elas estão conosco aqui à noite e no momento pela manhã nós temos a EBD evangelística, que não é escolinha, classinha, salinha, entretenimento. Estas crianças que talvez não consigam acompanhar o que o adulto está ouvindo, a exposição mais meticulosa da palavra de Deus por mais tempo, porque não estão aptas a concentrarem, não conhecem certos conceitos e verdades bíblicas e termos, nós, por grande amor e obediência a Cristo, a colocamos em um lugar onde nós podemos falar com ela com linguagem mais simples, um tempo mais curto, para que compreendam também a verdade de Deus. Assim está justificada a IBD evangelística. Alguns dizem que a criança tem que estar ali com o povo de Deus bebezinho, porque ela vai ouvindo certos sons e vai ficando, que se tornam verdades e doutrinas. Nós não cremos nisso. Ela vai mais chorar ou talvez atrapalhar o culto. Não me entenda errado, queridos irmãos. Nosso objetivo é que a palavra seja compreendida, e se há distração, então não há compreensão.
Assim, em nosso meio, quando crianças chegam aos seus 4 anos de idade, elas devem se unir à EBD evangelística, e ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor e cantar seus louvores bíblicos e orarem ao Senhor. Estes bebês em crescimento estão aprendendo a se sentar, a ouvir com atenção e então se unir ao povo de Deus. Por quê? Porque o princípio aqui é este: compreender a palavra do Senhor. Agora veja isso. O que foi pregado aqui não foi ideias humanas, mas a palavra de Deus. Eles pediram a Esdras que trouxessem a palavra de Deus. Não um coaching, mas que pregasse a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje é o contrário disso tantas vezes. Poxa, vai ter um acampamento, um retiro, só para as irmãs ou só para os homens, e a psicóloga fulana de tal vai trazer uma palavra àquelas irmãs, àqueles irmãos. Por que aquele irmão que prega na igreja ou pastor não pode trazer a mesma palavra para as mulheres? Alguma verdade diferente que não pode ser pregada a elas? Precisa ser uma mulher? Eu entendo a sensibilidade de certas questões, todavia, toda a pregação da palavra envolve pureza, verdade, clareza, e ela fala a todo o coração. A palavra de Deus lida com as questões da alma, as dificuldades, os desafios, o nosso chamado como maridos e esposas, porque a sabedoria deste mundo. Traga a palavra de Deus, Esdras. Nós queremos ouvir, compreender para viver. E aqui está a primeira característica de uma reforma e um reavivamento que aprendemos na palavra de Deus. Uma redescoberta das gloriosas verdades da palavra de Deus. Ela se torna autoridade na igreja, autoridade na vida do crente, e a vontade do Senhor é amada e buscada. Eu devo conhecer essas doutrinas. Como eu passei tantos anos sem compreender, e eu cheguei até aqui sem ler a palavra de Deus toda, eu irei me submeter à palavra de Deus. O que mais importa é isto: ela retorna ao seu trono na vida do crente. Se alguém pergunta, por que tarda em nossa nação o verdadeiro avivamento? E a resposta é esta: a palavra de Deus é desprezada na prática em muitos lugares. E no lugar está o entretenimento, emocionalismo musical, ideias humanistas. A palavra de Deus recebe um lugar secundário, ou às vezes terciários. A ela é dado um pequenino espaço que as pessoas têm que aguentar antes de voltar a tomarem a droga eufórica da emoção para sentirem algo. Assim, meu querido amigo, o verdadeiro avivamento em uma igreja, na vida de um crente, será marcado pela palavra continuamente. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer. Isso me leva a um verdadeiro arrependimento e uma reforma na alma, um retorno ao Senhor. Bem, a primeira marca distintiva de um verdadeiro avivamento na alma de um crente em uma igreja, no povo de Deus, na antiguidade, registrado aqui para o nosso conhecimento, certamente deve ser a mesma marca característica de todo o avivamento da religião em um crente, em uma igreja, um retorno à submissão às gloriosas verdades da palavra de Deus. Ela é amada, ela é ouvida, ela está no centro, desejam ouvir, desejam buscar. Agora aqui está a segunda marca de um reavivamento na religião, na alma do povo de Deus. Bem, nós percebemos aqui. E tem a ver com a atitude do povo de Deus diante da palavra de Deus. A primeira marca tem a ver com o retorno à palavra de Deus. Esta segunda marca com a postura correta diante de Deus. Versículo 1: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, os escribas, que trouxessem a lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado. O que nós temos aqui era o livro da lei de Moisés, não é? Mas mais importante, era o livro da lei de Moisés que o Senhor deu a Moisés. Eles ouviram a palavra de Deus não como vindo de Moisés, mas como vindo de Deus. Havia uma postura correta, e isso é manifesto na atitude, na postura deles aqui ao ouvir a palavra de Deus. Assim, eles tinham uma atitude clara e consciente do que estava sendo lido e ensinado ali. Não era palavra de homem, uma palavra que Deus me deu ontem, quando eu estava andando
praça, tomando banho no chuveiro, o que quer que seja. A palavra do Senhor que foi entregue, registrada, está aqui, é o que eles queriam ouvir. E eles tinham essa postura clara. Não era nada menos do que a palavra do Deus vivo que seria lida, estaria diante deles. Queridos amigos, essa atitude foi crucial para o povo de Deus. Por quê? Porque haveriam coisas neste livro da lei que seria lido ali, que logo desafiariam cada judeu de uma maneira direta e pessoal. Desafiaria a maneira como eles tinham vivido até ali e aquilo que eles projetavam viver para o futuro. Desafiaria concepções, atitudes, porque a palavra de Deus que eles redescobriram exigia deles, comandava a eles uma mudança de postura. E a lição aqui é muito clara. Quando nós pedimos em oração ao Senhor que pela sua palavra Ele abra o nosso entendimento, então nós devemos estar preparados para ouvir o que Ele diz e submeter ao que Ele diz. Porque a palavra de Deus, ela desafia o nosso coração, a nossa postura, a nossa atitude. Ela desafia a nossa concepção pessoal sobre o que é a vida, seu propósito, o que é a igreja, o que é o reino de Deus. As nossas concepções pessoais sobre adoração são desafiadas pela palavra de Deus. Ela faz isso. Assim também você e eu, se nós não estivermos claros, convictos de que este é o livro de Deus, plenamente inspirado por Deus, que isso não é palavra meramente humana que precisa ser revisada, então não haverá nada do tipo em nossas vidas, um despertamento. Porque se há algo errado aqui, então quem pode garantir que não há algo errado ali, acolá? A palavra de Deus, a voz de Deus, ela toca, ela desafia a nossa postura. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E se alguém me disser que há muito erro em Gênesis, que há muito erro no último capítulo de Marcos e João, e aquilo, qualquer pessoa honesta teria dúvida sobre qualquer outra declaração da Bíblia, não é verdade? Não, queridos amigos, essa é a palavra do Senhor. E aqui está então essa marca. Haverá reverência. A palavra nos confronta no que nós estamos errados e assim há reverência e submissão. E daquele dia em diante nós passamos a submeter nossa vontade à vontade de Deus. Nós ouvimos, nós aprendemos. Isso marca um avivamento na alma. E essa atitude, é claro, de reverência para com a palavra de Deus, bem, ela sempre estará presente num reavivamento. Assim, se há seriedade, reverência e prontidão em ouvir e obedecer a palavra de Deus, um senso da majestade, da glória da palavra de Deus, da sua autoridade, então há sinal de um verdadeiro reavivamento e reforma na alma. Agora, muitos líderes sabem disso, e todo o povo de Deus deveria saber disso, a maneira como nós vemos isso no avivamento. E alguns analisando certos avivamentos dizem, olha, está todos os sinais ali de um avivamento, todos os sinais estão ali, teve palavra de Deus, teve oração, teve arrependimento. Não, mas a palavra de Deus, ela não é só no início, ela é ao longo. E onde há reverência, há então uma postura de reverência. E nós lemos na palavra de Deus que quando ele subiu aquele púlpito, Esdras, o sacerdote, para ouvir a palavra de Deus, homens e mulheres, todos que podiam entender a lei, eles estavam ouvindo, e no versículo 7, o povo estava no seu lugar. O que significa reverência para ouvir. Assim se há um chamado avivamento em uma igreja, mas tudo que você vê lá é desordem, e conversa fiada, e moça passando a mão no cabelo, e jovem passando o braço do lado da namorada, quem quer que seja, e fulano olhando para seu sapato, seu chinela nova o tempo todo, e fulano entra, e o celular, não há avivamento. O Espírito de Deus traz reverência e santo temor, e a palavra de Deus é ouvida com santo temor e reverência. Esse é o verdadeiro avivamento bíblico. O povo de Deus estava em seu lugar, isto é, eles estavam numa postura de reverência para ouvir e permaneceram ali. Estou dizendo que se alguém
tiver uma necessidade de sair e socorrer alguém, ou ir no toalete, isso quebra a reverência, ou melhor, não é reverência naquele lugar. Não, eu espero que você entenda. Um Deus santo, em seu santo templo, a união do seu povo, cale-se diante dele. Todo pensamento frívolo, toda distração errada, essa é uma característica vital, queridos amigos. Assim, o intuito é este: ouvir para obedecer a palavra de Deus. Assim, é muito fácil perceber o contrário disso em nossos dias, em muitas igrejas e muitos crentes. Em muitos lugares de adoração, a Bíblia, é tratada como se ela fosse uma obrigação inoportuna. Você logo observa, o pregador, alguém, agora vamos ler a palavra de Deus. Amém. Então, e vamos agora trazer a palavra de Deus é lida como mera liturgia. Não para ser ouvida, como uma parte, para a gente chegar lá onde a gente quer. Agora, o momento do louvor e adoração. Chama a banda. Chama a banda. Isso não é avivamento. É a palavra de Deus quem produz isso. Se o texto não é explicado, desenvolvido, aplicado, a palavra não é a autoridade desse pregador, ela não é honrada, o foco do culto está na música, no entretenimento e na comunhão. Se é o elemento estético e emocional do momento, ou a socialização, a celebração, e as pessoas então elas são morosas e dormentes ao ouvir a palavra de Deus, então não é avivamento. Querido amigo, nós não podemos substituir o Espírito de Deus por música. Isso é tentado o tempo todo em centenas de igrejas. O pastor está ali, pregador, ensinando a palavra de Deus, muitas vezes não está expondo, mas pregando, tentando evidenciar as verdades e produzir alguma reação no povo de Deus, normalmente reação emocional. E não está conseguindo, e fala isso, fala aquilo, tenta fazer o povo chorar, tenta fazer o povo rir. Então o que ele faz? Ele faz um sinal para o rapaz do violão, do teclado, nos últimos minutos, e ele já vai subindo quando o pregador está pregando, e começa a música emocional, passar pela mente para o nervo direto da emoção, porque a palavra não funcionou, ninguém ouviu, ninguém atentou. Eu tenho que agora trazer frases de efeito, acompanhadas de um teclado no fundo, de um violão emocional. O Espírito de Deus não operou, então nós queremos produzir um avivamento, então vamos usar a música para isso. Queridos amigos, se a palavra de Deus é colocada de lado desta maneira, ela não afeta o povo de Deus, por mais que se movimente esta igreja, esteja envolvida em tantas e tantas coisas e programas e ações, isto não é um avivamento bíblico, é humano, é religioso. Quando a palavra de Deus é reduzida desta maneira, então tenha certeza que isso não é um avivamento. Se é um elemento estético, se é um elemento emocional, e se elas só despertam então, quando a música começa, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, a pessoa dormiu o culto inteiro, mas na hora que vamos cantar o louvores, está ali viva, está lá atenta, tentando pronunciar, e entrando no sentimento, na emoção, mas a palavra de Deus ficou para trás. Isto não é avivamento, segundo a palavra de Deus. Se uma pessoa só desperta quando a energia musical entra dentro dela, e levantar as mãos, tentar tocar o invisível, o éter, sentir alguma coisa, isto não é avivamento bíblico. Porque a palavra de Deus é reduzida, então é perceptível naquela congregação, naquela alma, um desconhecimento de coisas básicas da vida cristã. E a vida desse crente será em torno de CDs gospels, MP3 gospels. Ou treta na internet, ou blog, sua vida é essa. Sua igreja é a fofoca reformada da internet. É isso que ele fala, comunica, compartilha. Gastando tremendas horas na rede social, lidando com essas coisas, imaginando que isso é algo espiritual. Se tudo que move é isso, eu vou participar agora de novos encontros e acampamentos e etc. Queridos amigos, essas coisas, encontros, eu não estou indo contra isso não, mas isso são corolários da vida cristã. São elementos terciários, quaternários do corolário religioso cristão.
Se não há estudo fundo da palavra de Deus, somente leitura esporádica, não há crescimento na graça, então, e no conhecimento de Cristo. Assim, as duas primeiras marcas de um verdadeiro avivamento espiritual: um retorno, apetite pelas gloriosas verdades da palavra, uma atitude reverente pelo Deus da palavra. Versículos 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima do povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Reverência pelo Senhor e sua palavra. A razão por que as pessoas supostamente adoram o Senhor de uma maneira, entre aspas, livre, isto é, casual, corriqueira, solta, assim por dizer, é porque elas não conhecem a santidade de Deus, a glória do Senhor. Elas não veem a Deus em sua glória, como revelado em sua palavra, e isso nos move, porque quando nós percebemos estas coisas, isso traz grande reverência ao Senhor, que é o primeiro elemento do nosso amor por Ele e adoração em seu culto. Mas se toda a estrutura do culto e da reunião é caracterizada por trivialidade, casualidade com as coisas de Deus, opa, e a Bíblia, você está aqui fulano, Beltrano, eu esqueci. E, olha, gente, desculpa aqui, porque vamos voltar aqui, a palavra de Deus. Casualidade, trivialidade, não há santo temor, um Deus glorioso, a palavra do Senhor, questões muitas vezes de vida ou morte, a vontade do Mestre Salvador, eu também devo prestar contas, o amor de Deus, o seu poder. Se essas coisas não trazem profunda reverência, grande júbilo e alegria no coração, mas o que caracteriza é a trivialidade, e o que está no centro de todas as coisas não é a palavra, é o homem que proclama a palavra ou a mulher. Sua característica, seu carisma, sua personalidade, suas histórias, o que quer que seja, isso não é característica de um avivamento bíblico. Um Deus santo, um Deus todo-poderoso, Ele está em seu santo templo. E aqui está a segunda marca, uma postura correta diante do Deus da palavra. Deixe-me correr para a terceira marca de uma reforma ao revivamento na alma, aqui nesse texto. Houve obediência à palavra de Deus. Assim, todo o desenvolvimento da reforma do Espírito na alma de um crente na igreja, pela exposição da palavra, diante de um Deus santo e poderoso, irá conduzir à ação. E nós lemos mais uma vez no versículo 5 ao versículo 6. Ali estava Esdras, um homem atrás de um púlpito de madeira. Quando o livro de Deus foi trazido e lido, então nós vemos uma reação de reverência. E eles respondem amém, amém, assim seja. E eles estavam prontos a agir e obedecer. Isso aconteceu no primeiro dia desse avivamento. Mas conforme eles continuaram lendo no livro da lei, no segundo dia, eles descobriram na palavra de Deus algo de imensa importância. Versículo 13 e 15. No capítulo 8. E no dia seguinte, olha, eles continuaram ali por mais dias, claro, queriam ouvir a palavra. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais e todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, os escribas, e isto para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, descoberta doutrinária, ordena pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês, a lei cerimonial que Deus entregou àquele povo. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, e de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, conforme Moisés havia entregue, isto é, para fazer as cabanas, como está escrito, em memória do período em que Israel viveu no deserto em cabanas, tabernacularizando, assim por dizer, em pequenas cabanas. Foi Deus que me resgatou com mão forte da escravidão, eu não esquecerei disso. A lei cerimonial para ser mantida diante dos olhos do povo de Deus, a verdade, a graça e o poder de Deus na vida deles. Aquele segundo dia que eles leram a palavra de Deus coincidiu com a festa dos tabernáculos. E o que eles fizeram? Descobrimos o que Deus diz, e
Esse comando é para ser realizado hoje. Mas veja, hoje a gente está começando a aprender a palavra, ano que vem nós vamos então obedecer isso aqui e iniciar. Imediatamente. Imediatamente. Não ano que vem, não mais tarde. Retorno à palavra de Deus, reverência à palavra de Deus, me leva à obediência imediata e submissão à palavra de Deus. Para celebrar, lhe foi comandado seguir algo de maneira específica, um rito específico. Deus requereu isso deles. Conforme eles foram expostos à verdade da palavra de Deus, eles fizeram essa grande descoberta. Por muitos e muitos anos e décadas, eles não tinham, até aquele ponto, celebrado a festa dos tabernáculos. Ou melhor, eles tinham festejado, celebrado a festa dos tabernáculos sem os tabernáculos, sem as tendas. Nunca lhes ocorreu que Deus tinha comandado isso. Veja, é como nós celebrarmos aqui a ceia do Senhor sem o pão e o cálice. Vamos nos unir para um momento de comunhão, mas a Bíblia está dizendo, tomai, comei. Haviam sido introduzidas práticas complexas naquela religião durante o período que eles passaram na Babilônia. E eles haviam deixado de lado o que Deus tinha requerido, tiraram da adoração a Deus, porque tudo isso é adoração a Deus, algo que Deus tinha requerido. E nós lemos então que ao serem informados no livro de Deus dos requerimentos de Deus em sua adoração, eles estavam resolvidos a reformar, e o passo imediato foi obediência e ação. E eles saíram para buscar nos montes as folhas de palmeiras e fazer suas cabanas. E com o passar do tempo, práticas complexas foram adicionadas, coisas que Deus não requeriu da adoração, e aquele povo mais uma vez deixou de lado o que Deus requereu, o memorial estabelecido por Deus. Queridos amigos, nós pensamos sobre a adoração na casa de Deus, pelo povo de Deus em nossos dias. Deus estabeleceu leis e diretrizes para a sua adoração. É claro, e todo pastor deve ensinar isso ao povo de Deus. E a adoração do povo de Deus, do início ao fim, deve estar moldada segundo a vontade do Senhor. A palavra de Deus governa, regula a maneira como nós vamos adorar a Deus. É claro que Ele não nos deixaria o prazer da nossa imaginação e criatividade para adorá-lo. Satanás que nos conduziria a nos afastar da sua adoração. Por isso Ele deu as diretrizes. Em João capítulo 4, em Apocalipse 5, em outros lugares, o exemplo da igreja no Novo Testamento. Adoração em espírito e em verdade. Agora, nós pensamos sobre a igreja hoje. Tudo começa nos 10 mandamentos, não é? O Senhor diz, na minha adoração não farás para ti imagem de escultura. Não me adora através de representação, não me adorem através de representação visível. Não faça isso, diz o Senhor. O dirigente de Israel, os sacerdotes, os levitas, escribas, eles receberam de Deus instruções claras e específicas, inspiradas sobre como construir o templo de Deus e o tabernáculo no Egito, no deserto. A maneira como o sacrifício deveria ser feito, dessa maneira, não daquela maneira, o sangue derramado aqui. Uma centena de regras que tinham um simbolismo e uma mensagem para cumprirem. De maneira específica, de maneira clara, de maneira repetida, reiterada. Davi recebeu um plano de Deus claro, específico para a construção do templo. Ele não construiria aquele templo de acordo com a imaginação artística, arquitetônica dele. Foi dado a Deus. Construção do seu templo. Salomão irá seguir exatamente o plano que Deus deu ao seu pai para a construção daquele templo. Deus aparece constantemente dizendo ao seu povo que em sua adoração isso deve ser feito e isto não é aceitável. Continuamente nós vemos isso. Deve haver aderência estrita à vontade de Deus, aos comandos e às diretrizes da adoração que o próprio Deus estabeleceu para ele. Você vê isso ser repetido continuamente.
Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, versículo 13 e 19, há algo muito profundo e sério. Eu preciso correr para o final, embora haja muito a ser dito. Abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 4, último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 2. Ouça essas palavras: o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora veja o versículo 13 a 19. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou de mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantassem os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelidos a que te inclines perante eles, e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Você percebeu isso aqui? Há um princípio aqui. Agora veja o que acontece. Eles trouxeram todo o contrário a esta lei para dentro do templo da adoração. Esse é um princípio. Foi em conexão com a adoração e com este princípio que essas palavras do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 12, foram declaradas. Siga, por gentileza, o raciocínio. Isaías, capítulo 1, versículo 12. Lá na frente, tempos depois, referindo-se à adoração do povo de Deus, ouça as palavras do Senhor através de Isaías, dirigida ao mesmo povo de Deus. Capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim em adoração, contexto de adoração, culto, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Você percebe o que ele está dizendo? Essas palavras foram ditas por Deus ao seu povo como repreensão, porque o povo estava trazendo o pior do seu gado, o animal aleijado, para dentro do pátio, para dentro do sacrifício da adoração ao Senhor. Isso é uma grande profanação, uma imensa profanação. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar em meus átrios? Não trazeis ofertas vãs. É claro que nós podemos aplicar isso ao cenário moderno, não é? Você entra em uma igreja evangélica em nossos dias, e o que você encontra? Uma orquestra ou uma banda no palco, como se Deus estivesse ali para ser entretido e assistir um show, e nós fazendo show. O culto inicia, então logo é uma apresentação solo musical, mas quem requereu isso de vossas mãos? Onde está na palavra de Deus delineado isto? Uma irmã se levanta então e lê uma poesia que ela escreveu, mas quem requereu isso de vossas mãos ao se aproximarem de mim para me adorar? Diz o Senhor. Vocês não conhecem a maneira como eu desejo e comando ser adorado, não conhecem o princípio que eu estabeleci para o meu culto. Quem requereu estas coisas de vossas mãos, que se achegassem a mim para me adorar com estas coisas? Em seguida vem o coral e ele irá cantar, mas quem requereu isso de vossas mãos? A pregação, no lugar de ser uma pregação expositiva da palavra de Deus, acaba sendo uma série de imagens no data show e ideias e coisas dessa natureza e tantas coisas outras,
mas quem requereu isso de vossas mãos? Nós poderíamos seguir em frente. E por esse princípio julgar, então, tudo que acontece na adoração a Deus, no meio do povo de Deus, em tantos lugares. O povo de Deus, ao ser informado de seus erros, da profanação da adoração do Senhor, tendo uma obra de avivamento e reforma em sua alma, então, em reverência e amor por um Deus santo e glorioso, partiu para a ação. E qual foi a ação? Obediência. Eles reformaram a adoração, não segundo a imaginação dos homens. Eles corrigiram o que estava errado e trouxeram de volta o que Deus havia comandado e lançaram fora o que Deus disse que deveria ser lançado fora. E nós lemos que o povo de Deus então se separa dos gentios. A lei dizia: não tomareis dos homens e das mulheres de outros povos como esposa e como marido. E nós lemos sobre Neemias exortando aquele povo e Deus compungindo o coração e eles lançando fora. Agora pense você, eram suas esposas, já tiveram filhos com elas, eram seus maridos, estavam unidos. Deus disse: lançai fora. Este é um princípio. Nós devemos de lançar fora da adoração do Senhor tudo aquilo que é mundano e que nós nos apegamos e achamos tão precioso e maravilhoso. Se não é a vontade do Senhor, obediência impelirá a nossa ação. E lançamos fora do palco tudo aquilo que é desagradável a Deus. Isso é reforma, é um retorno à palavra de Deus. Obediência. Você é confrontado com a palavra de Deus em uma área, meu irmão, a palavra de Deus lhe confronta, uma área em que você se distanciou de Deus. Talvez você tenha dado muita atenção aos exemplos do meio evangélico, os maus exemplos. Ou talvez você frequentou uma igreja assim, uma congregação do povo de Deus assim por muito tempo e nunca se questionou à luz da palavra de Deus. Será que essas coisas são aceitáveis a Deus? São bonitas, são singelas, nos emocionam e é interessante, mas Deus requereu estas coisas de nós. Ele está aceitando a nossa adoração. Deixa-me dizer algo. Não adorar a Deus da maneira como Ele prescreveu, ou melhor, positivamente falando, adorar a Deus da maneira como Ele não prescreveu e não adorar a Deus é a mesma coisa. A obediência foi clara. Você é confrontado pela palavra de Deus. No momento que você é exposto às verdades da palavra de Deus em casa, pela pregação, uma reforma começa a acontecer. Então, talvez, certamente, diretrizes erradas que você tomou nesta vida, você aprende a palavra de Deus, você se põe em ação, e você muda para agradar a Deus. Agora você conhece a vontade de Deus. E isso, então, é uma reforma na tua vida. Quando o comando do Senhor é expresso na palavra de Deus com clareza sobre o que nós devemos fazer, deixe-me dizer isso, talvez soe estranho aos teus ouvidos. Quando Deus declara algo, a sua vontade é clara, específica. Então nós não temos nada a respeito do que orar, se devemos ou não obedecer. Orar a Deus se eu devo obedecer isso ou não é tentar a Deus. Ele comandou. Eu vou buscar graça e sabedoria para implementar isso. Eu vou ver se é a vontade de Deus, vou orar, vamos ver se é a vontade do Senhor, quando está claro na palavra de Deus. Obediência é uma marca de uma verdadeira reforma. Ação, obediência, esse crente não terá imensa dificuldade em lançar fora de sua vida tudo aquilo que ele descobriu ser desagradável a Deus e restaurar aquilo que Deus exige. Mas, querido, eu concluo aqui, gostaria de continuar. Deixa-me concluir com uma aplicação ainda mais profunda, uma característica de um reavivamento na alma de um crente. No versículo 9 e 10 do capítulo 8, nós lemos essas palavras finais. Estou em Neemias capítulo 8. É dito assim: E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, que está ao comando.
Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eles ouviram, compreenderam, o vagão das emoções se conectou na locomotiva e não o contrário. É natural que ao entender a transgressão e o resultado do pecado e a tragédia e a miséria, você se entristeça, é pó, é cinza, é saco. Mas é dito aqui, não choreis, porque este dia é consagrado ao Senhor. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é vossa força. Sob a exposição da palavra de Deus, grande contrição e comoção foi gerada naquelas pessoas por verdades compreendidas na alma de cada crente ali presente. Por causa de seus pecados, ingratidão, rebelião, falhas. A palavra de Deus ensinada tocou o coração e os sentimentos daquelas pessoas, e elas se sentiram tão inadequadas como povo de Deus para estar na presença de Deus, e assim o povo chorou e se contristou por isso. Mas veja, Neemias, Esdras e outros disseram a eles, não que chorassem, mas que comessem, que bebessem, que se alegrassem. Não é estranho? Não é estranho? Comer, beber e me alegrar depois que nós descobrimos essas coisas? Bem, porque aquele dia em que eles leram isso, aquele dia específico era um dia proclamado como o Senhor, como um dia de festa, de celebração, festa dos tabernáculos, e não de um ajuntamento solene naquele dia para contrição. Então, aquele dia em particular, Israel deveria, pela lei de Deus, se alegrar pela graça e o poder de Deus na vida deles. Eles deveriam fazer isso, contrário aos seus sentimentos. Você percebe, meu querido irmão, a aplicação? Aquelas pessoas não se sentiram nada inclinadas a regozijar, mas a Bíblia lhes disse, regozijem. A implicação é essa, que uma das mais fortes, claras evidências de que nós cremos que uma pessoa está sendo avivada, que essa palavra do Deus vivo é a palavra do Deus vivo para mim e para nós. Isso acontece quando a palavra de Deus governa os nossos sentimentos e emoções, independente do que eles sejam neste momento. Regozijai-vos quando nós somos tomados por um senso da glória do Senhor, da sua santidade, ao sermos expostos à palavra de Deus, e nós percebemos a nossa fraqueza contínua, e nossos erros e nossas debilidades. Isso é tão doloroso, querido irmão, se você é um crente sincero. E as enfermidades vêm, talvez, sobre nós ou sobre outras pessoas. As pessoas nos perseguem quando nós buscamos viver piedosamente, verdadeiramente para o Senhor. E de repente nós nos confrontamos, somos confrontados nessa situação com o comando da palavra de Deus, dirigido a nós, que diz assim, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, enfatizando, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos por seus nomes estarem escritos no livro da vida. Então, uma das mais fortes evidências de que nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus, é o livro de Deus, acontece quando a palavra de Deus governa nossos sentimentos e afeições, independente de quais eles sejam. Grande Deus, glorioso Deus, um povo santo para Ele. A sua palavra, o cetro de autoridade de Cristo para a sua igreja. As nossas almas são despertas e nós respondemos em obediência, em submissão. Você muda para agradar a Deus, você se arrepende, você se regozija,
porque ele diz: regozijai-vos no Senhor. Na dificuldade, na provação pessoal, nas calamidades, quando as nuvens frias, não é a emoção que deve nos controlar, é a compreensão. E há momentos que as nossas emoções não estão funcionando. E nós não queremos fazer isso e aquilo, e servir, evangelizar, e adorar e orar ao Senhor. Mas porque nós cremos na palavra do Deus vivo, nós o obedecemos e nos submetemos. Então, nós seguimos as nossas responsabilidades, mesmo sem sentir. Você faz isso todo dia. Às vezes você tem que ir contra os teus sentimentos para deixar a cama e sair para o trabalho e para o cuidado da vida. Você passa por cima desses sentimentos. E nós obedecemos ao Senhor. E nós servimos e mudamos, estamos em nossos postos. Então, sabe o que acontece quando a locomotiva da mente, da palavra, da fé vai na frente? Estamos servindo ao Senhor, orando ao Senhor, o vagão da emoção se conecta novamente e a alegria do Senhor se torna a nossa força. Bendito seja o Senhor por sua palavra, que não nos deixou no escuro quanto ao verdadeiro avivamento. Que o Senhor nos abençoe e nos avive para a sua glória.